Shalom, shalom! Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira nesse Repartir. Hoje, quarta-feira, dia 26 de novembro. Eu sempre vou abrir esse Repartir dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos sustentou, o seu braço forte que nos sustentou, o seu braço forte nos guiou, o seu braço forte nos conduziu, porque Cristo é o nosso cabeça, Ele é o cabeça da igreja, o Espírito é o nosso orientador, consolador, aquele que é o ajudador, o paracletos divino, consolador, que Jesus disse: eis que eu vou, eu preciso ir para que Ele venha, o Espírito vos guiará a toda a verdade, o Espírito vai te guiar, o Espírito vai te orientar, o Espírito vai te dar o caminho, a direção, vai te equipar, vai te munir. Então nós temos a presença desse doce Espírito, então que você possa desfrutar dessa quarta-feira, desse repartir, dessa palavra maravilhosa, desse envio conquistador, que estamos na semana do suprimento abundante. Olha que tema maravilhoso, desde domingo estamos vivendo essa semana do suprimento sobrenatural. Meu espírito se alegra em Deus porque o Senhor tem suprido. O nosso suprimento não está nas coisas materiais, está na presença do Espírito, na palavra, nos dons, na satisfação que só o Senhor tem para nos dar, de alegrar-nos mesmo em meio ao caos, porque nós vivemos no caos, olhamos todos os lados, é caos, destruição, é morte, é malignidade, mas o Senhor nos supre no meio de tanto cenário hostil. Cenário é hostil, as situações são hostis, nós estamos no cenário de tanta perseguição, né, com as autoridades do nosso país, mas você vai se levantar e declarar: a verdade vai prevalecer, ainda que o inimigo tente porque ele é tentador, a verdade vai prevalecer. Então eu quero te convocar nessa semana para você se unir ao exército de intercessores logo pela manhã, às 6 horas da manhã. Seja intercessor do seu país, da sua nação. Ore pelas autoridades. Ore, que o Senhor engrosse a nossa fila de intercessores. Desperte o teu espírito para orar, para invocar, para ser aquele que seja uma brecha nos lugares que não tem pessoas ali na brecha, tapando a brecha, e vem as raposinhas e causam destruição. Mas se levante como intercessor para que a sua voz seja ouvida aos céus. Em nome de Jesus, vamos viver o suprimento do Senhor nessa semana poderosa dessa quarta-feira. Vamos viver semana do suprimento no deserto, protegidos no lugar preparado. Meu Pai, como é bom estar protegido na presença do Senhor, o suprimento no deserto. E Davi disse: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice vai transbordar. Davi tinha alimento no deserto, o povo passou pelo deserto, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Caleb, Josué, Jesus, porque é um lugar de preparação, é Midbar, é o lugar da palavra. Então nós vamos ter a palavra, nós estamos estudando capítulo 12 de Apocalipse, e vai falar do suprimento no meio do deserto. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o dragão está com fúria sobre a terra, perseguindo as pessoas, os frutos que guardam o testemunho, a palavra da profecia, quer matar o que carregamos, quer matar o testemunho, quer matar a palavra, mas não pode tocar no nosso espírito. Somos blindados pela essência do Espírito de Deus, mas você tem o encargo de orar pelos seus frutos, pela sua nação, pela sociedade, pelo seu bairro, pelos filhos dos seus filhos, pela geração vindoura, por aqueles valentes de Davi que o Senhor vai levantar para ajudar a desempenhar a função de intercessor na face da terra. Então nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Então nessa quarta-feira envie esse link para mais pessoas, para que também comam dessa palavra. E vai dizer aqui assim, ó: envio conquistador, enviados com a missão de travessia, sem desprezar a visitação
do suprimento celestial. Aqui estamos falando de Elias e o anjo, aleluia. Abraão foi visitado pelos anjos, 3 anjos visitaram Abraão e o próprio Deus estava ali, oh, que glória, o próprio Deus estava ali visitando Abraão. Abraão foi preparar alimento, Abraão entrou na tenda, preparou o melhor do cabrito, o melhor do alimento para o anjo do Senhor. O Senhor estava ali, veio falar com Abraão, porque ele disse: eu não vou ocultar nada de Abraão, vou revelar. Abraão é meu amigo, e ele veio ali para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão coloca como intercessor pela vida de Ló e começa a questionar e falar com o Senhor: Senhor, se ficar 50 tu destruirás. O Senhor falou: não, Abraão, se ficar 40, foi ali abaixando a régua, mas ele queria realmente que salvasse a família de Ló, e o próprio Deus lembrou-se de Abraão quando foi salvar a Ló, lembrou-se da intercessão de Abraão. Então seja você um intercessor. Deus vai se lembrar da sua intercessão pela sua família, pelos seus filhos, pela sua geração. Deus vai se lembrar. Deus se lembrou de uma aliança que seria acesa na casa de Davi, e por amor a Davi, o servo dele, ele tinha memória diante de Deus, e a lâmpada continuava acesa, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Nós temos o sim, o amém. Em nome de Jesus, seja esse intercessor Moisés, o intercessor, seja esse intercessor também em nome de Jesus. Vamos viver esse alimento poderoso. Meu Deus, declare: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Declare essa palavra. Senhor, o Senhor supre, o Senhor dá, o Senhor traz alimento, provisão segundo a glória da sua riqueza. É uma perspectiva do alto, Senhor, segundo a sua riqueza, na segunda riqueza da terra, de mamon, de dinheiro corrupto e sujo, segundo a riqueza da glória do Senhor. Toque o invisível, toque a presença, toque Deus, toque o mundo espiritual e declare, chame a existência, que o Senhor vai suprir segundo a sua riqueza em glória tudo que você precisa para cumprir um testemunho, tudo que você precisa para fazer a obra. O Senhor vai enviar os recursos do céu, vai vir toda a provisão, assim como ele proveu para Abraão, vai prover para nós que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Somos aqueles que o Senhor, que fazem parte da igreja gloriosa, o Senhor vai suprir. Então temos esse suprimento, o suprimento do Senhor. Vai dizer lá aqui, ó: e deitou-se e dormiu Elias debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que presença de Deus, olha esse cenário que Elias estava vivendo. Essa passagem diz que depois da grande vitória no Monte Carmelo, Elias foge para o deserto. Depois leia essa palavra, fica exausto, deita-se debaixo do zimbro e pede a morte. Elias pediu a morte. Deus não ouviu essa oração de Elias, né? O anjo toca, oferece pão e água. Elias come, dorme de novo até ser acordado mais uma vez para comer mais, porque o caminho te será longo. Olha aqui, a comida que o Senhor nos dá, o alimento não é para dormir, é para avançar. Elias voltou a dormir porque o homem naturalmente se alimenta e quer dormir, porque no corpo, naturalmente falando, né, sobe ali a glicose, começa aquela produção, aquela sonolência, vem a liberação de hormônios ali que trazem saciedade, para que haja o repouso, para que o corpo possa absorver os nutrientes. A natureza humana, depois de um alimento, dá aquela sonolência por conta
da subida da glicose, dos hormônios que vão ali trabalhando para que o seu alimento possa ser digerido, mas Elias precisava caminhar. O pão dos céus, o pão dos anjos veio para que Elias caminhasse, não era para que Elias dormisse. Então não despreze, o alimento do Senhor não é para você ficar parado, é para você fazer a obra, caminhar, avançar, porque o alimento traz nutrição, o alimento traz refrigério, não é à toa que chama-se restaurante, que restaura as forças ao cansado e dá vigor ao que não tem. E Elias comeu nada mais, nada menos do que o pão dos anjos, o pão do céu, da brasa do Senhor. E olha o suprimento sobrenatural, caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Meu Deus, o Senhor alimentou o espírito. Olha, de um alimento tão simples, pão e água, o Senhor, quando passa pelas mãos do Pai, vira milagroso, fica sobrenatural, porque Jesus, quando ele pegava o alimento, o que ele fazia? Ele abençoava, ele apresentava, consagrava aos céus e dava aos discípulos e fala: dei-lhes voz de comer, alimente, multiplique. Depois que eu consagro, que eu agradeço, vai haver a multiplicação, mas tem que ser consagrado ao Senhor. E aquele pão veio direto do céu para trazer força e vigor. O sustento vai trazer a força para caminhar e para atravessar o deserto. O deserto tem pão, o deserto tem palavra, midbar, no deserto tem palavra. Jesus disse que não nem só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, todo alimento que sai da boca de Deus, as palavras, o Espírito de Cristo é a palavra, é a profecia, o testemunho, é o sangue de Jesus, essa palavra que nós vamos verbalizar, pronunciar, mas antes disso você tem que armazenar essa palavra para que o Espírito possa em qualquer momento te fazer lembrar e você pronuncie. O homem foi criado com o dom da verbalização, com o dom da fala, para pronunciar, falar, reivindicar no mundo espiritual, tomar posse no mundo espiritual em nome de Jesus. E Elias ficou fortalecido. O alimento veio, o cuidado do Senhor para restaurar Elias, mostrando que antes de uma nova caminhada de grandes desafios, precisamos nos recompor física, emocional e espiritualmente. Elias estava com medo, sim, tanto que ele fugiu para salvar a sua vida, mas o Senhor alimenta Elias, que viveu aquele sentimento de solidão. Só eu fiquei, Senhor. Não, Elias, não. Eu reservei para mim joelhos que não se dobraram a Abraão, nem que o beijou. Elias, não. Caminhe, Elias, que a missão é longa. Coma, se alimente do Senhor, da palavra, porque o caminho ainda é longo. Vamos viver, sair da frustração e da exaustão. Elias estava exausto ali pedindo a morte, mas o Senhor o traz, recupera, restaura e regenera. Deus dá a ele o alimento. O medo afetou Elias, mas o Senhor coloca em Elias a força e a coragem em nome de Jesus, porque vamos ter visitação de suprimento celestial, vamos ter uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos, vamos ter o óleo na cabeça, vamos ser ungidos em nome de Jesus, assim como Davi profetiza e fala: Senhor, eu vou ter óleo, azeite, pão e vinho, vou ter do melhor da terra, do fruto da terra, o Senhor vai dar em nome de Jesus, o alimento físico, mas com capacitação sobrenatural, o sinal do cuidado, da provisão de Deus. Nós vamos ter um alimento espiritual, o envolvimento na graça e no poder do Senhor em nome de Jesus. Nós vamos ser envolvidos por esse poder, o alimento. Nós vemos que Pedro viveu um cenário parecido com esse. Pedro viveu esse cenário também, onde Jesus aparece ali na praia com brasa, com pão na brasa, com peixe ali na brasa para restaurar a quem? A Pedro. Olha aqui, ó, o alimento de Jesus e a restauração de Pedro está em João 21, 9 ao 13. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas. E pão, disse-lhes Jesus: trazei-me dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus
pegou o pão e deu-lhe. Semelhantemente, o peixe, Jesus também deu comida para restaurar a vida de Pedro, que estava ali voltando para pescar. Mas o Senhor aparece para trazer pão, peixe que eles tinham pescado, e restaura a vida de Pedro. Então nós vemos esse cenário de um paralelo de Elias e Pedro, né? Restauração com alimento na brasa. Elias, esgotado e desanimado, foge para o deserto após ameaças de Jezabel, sente-se sozinho e pede a morte. Deus envia o anjo que prepara pão e água numa brasa, fortalece Elias física e espiritualmente. Nós vemos também que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro retorna à pesca, carregando a culpa e a confusão. Cristo ressuscitado aguarda Pedro e outros discípulos na praia com pão e peixe na brasa, oferece alimento e depois restaura Pedro com 3 perguntas: tu me amas? A restauração do Senhor. O Senhor vai nos alimentar, o Senhor vai restaurar, o Senhor sempre vai trazer. Nós vamos buscar, o Senhor vai nos dar em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos ter a nova direção. Após comerem, o Senhor deu uma direção, deu para Pedro e deu para Elias uma nova direção, uma nova visão. Então o Senhor vai dar o alimento para nos dar um novo caminho, uma nova visão, uma nova missão. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, vai, come e unge a Jeú, unge Eliseu no seu lugar. Vai, o Senhor vai reorientar, vai reordenar, vai alimentar para nos dar a nova missão que Ele tem para nós, para cumprir um testemunho. O Senhor é aquele que sempre vai reorganizar a nossa vida num novo cenário, de um novo testemunho, em nome de Jesus. Aleluia. Deuteronômio vai dizer assim, ó: guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que ande nos seus caminhos e para que o temas, porque o Senhor Deus te traz a uma terra boa, uma terra de ribeiros de água e fontes e abismo que jorram de vales e montes, uma terra de trigo, cevada, vinhos, figueiras e romãs, uma terra de azeite de oliva e mel, uma terra em que comerás pão sem escassez. Não te faltará coisa alguma nessa terra, uma terra cujas pedras são ferro e de cujas colinas poderás escavar cobre. Quando tiveres comido, tiveres saciado, então bendirás o Senhor seu Deus pela boa terra que o Senhor te deu. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que te ordeno, para que quando tiveres comido, estiveres saciado, tiveres edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos, o teu gado tiveres se multiplicado, se multiplicar a sua prata e o teu ouro, e tudo que tiveres se multiplicar, então se exaltar o teu coração, não te esqueças que o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, te tirou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes, escorpiões e seca, onde não havia água. Fez sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com o maná, que os teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar e para que pudesse provar, para te fazer bem no teu fim, para que não diga do teu coração: o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para obteres riquezas, para que Ele possa estabelecer a sua aliança que jurou aos seus pais, como é nesse dia. Olha que palavra gloriosa de Deuteronômio. Leia essa palavra mais vezes, como essa palavra, olha aqui, ó. Olha que riqueza no versículo aqui. Deixa eu ver aqui no versículo 16. Para que não diga no teu coração: o meu poder, a força da minha mão me trouxeram essa riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá poder para adquirires riquezas. O Senhor é quem dá poder para adquirirmos riquezas. O Senhor é quem dá sabedoria, o Senhor é quem dá caminho, o Senhor é quem dá experiência, o Senhor é quem guia na trajetória, o Senhor dá inteligência, sabedoria, revelação. Repousará sobre ti espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, de poder do Senhor. Isaías 11:2, de inteligência. O Senhor é quem dá, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra
trabalha em variação de mudança. Todo o teu pão, toda a tua veste, toda a tua comida é o Senhor quem te dá. Então não despreze o dia da visitação. Assim como Elias voltou a dormir, mas o anjo, pela misericórdia do Senhor, o toca ele novamente. Vai, Elias, caminha. Então perceba a presença do Senhor, sinta a presença do Senhor, deixe os seus sentidos ficarem aguçados espiritualmente para perceber que é a presença do Senhor que te dá o alimento para caminhar, para ter vigor e forças para caminhar e cumprir um testemunho, um propósito. O propósito é maior que a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor esteja com o teu espírito. O Senhor te proteja de todo mal, de toda a sua saída, entrada e a saída desde agora e para sempre. Que a bênção de Yahvé fique contigo. Seja na graça, no poder, iluminado com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Fique na paz, na bênção do Senhor. Nos vemos novamente semana que vem. O Senhor seja com teu espírito. Adonai Baruch Ahim. Shalom, shalom, shalom. Senhor Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, clamamos a Ti, Senhor Yahvé. Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, clamamos a Ti, te adoramos. Ó Pai, nessa conexão profunda de amor, um amor, Deus eterno, nós te amamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela Sua presença em nossas vidas. Avança, Senhor, sobre todos os santos, Senhor, que invocam de coração puro o nome do Senhor, que te exalte, te adore com toda devoção. Pai, nós agradecemos a Ti todos os dias da nossa vida, Pai. Quer temos ou quer não temos nada, Pai. Nós temos tudo, Pai. Possuímos tudo, não temos nada, mas possuímos o tudo, porque aquele que tem o Senhor é rico, Pai. Aleluia, nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, a devoção dentro de nós, Pai. Ah, Senhor Jesus, nós te amamos, Abba. Agradecemos a Ti por todas as coisas que o Senhor faz em nossas vidas. Adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, pois a Sua presença ilumina todo o nosso ser, clarificando todo o nosso ser, Pai, para Ti. A Tua palavra diz, sejam cheios do Espírito do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo do Senhor, vem nos preenche a cada dia mais e mais. Ó Senhor Jesus, avança sobre os teus filhos. Aleluia, Senhor. Você é como um muro ao redor, Pai. Nós te agradecemos, Hashem. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, Senhor. Toda a riqueza que nós temos é o Senhor que nos deu através de Jesus, através do Espírito Santo, a direção que a Sua palavra nos limpou, nos livrou daquilo que era mortal, Pai. Obrigado pela vida dos profetas, Pai, que clamam de dia e de noite sem cessar. Aleluia, por todos os mártires, Senhor. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Aleluia, Elohim. Elohim, nós te amamos em toda devoção a Ti. Clamamos a Ti, Pai. O Senhor nos livrou de todos os nossos temores. Oh, Pai, agradecemos a Ti, Senhor. O completo e leal louvores a Ti, Senhor, ao único que é eterno Rei. Ei, Todo-Poderoso, nós nos rendemos diante da Tua face, inclinamos nossas cabeças. Ó Senhor Jesus, Tu és a majestade, Senhor divina, dentro de nós, a Sua riqueza toda inclusiva dentro de nós, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, que nada temos falta. O Senhor é nosso pastor, o Senhor, nós somos rebanho do Teu pastoreio, Pai. Muito obrigado. Aleluia, Senhor Jesus, por ter nos amado, entregado-se por nós, Pai. Oh, Deus triuno, nós te louvamos, engrandecemos a Sua pessoa. Aleluia, Senhor, por vida de cada um dos nossos irmãos. Avança sobre todos os santos, em todas as localidades, Senhor. Oh, Senhor Jesus, preenche, Senhor, a cada ser que respira, que venha te louvar e engrandecer, se atraído pela presença do Senhor, que é toda rica, inclusiva. Nós clamamos a
Ti. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai, e nada dos seus planos pode ser frustrado, Senhor. Nossos planos, quando são em nossa carne, é frustrado, Senhor, mas quando é em Ti, no Espírito, não é frustrado, porque o Senhor nos assiste, o Senhor nos dirige, o Senhor nos supre, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos transforma, nos faz transbordar. Oh, Senhor Jesus, queremos clamar a Ti, voar nas asas do Espírito, Senhor, do Teu Santo Espírito, que é tudo para nós, Senhor Jesus. Aplane os caminhos de cada um. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, é digno de ser louvado. Oh, nós te agradecemos, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que elabora a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, avança sobre as nossas irmãs, Senhor Jesus, aonde elas estiverem. Oh, Senhor Jesus, eles venham andar como águias, que subirão e não se cansarão, e não se fatigarão na sua presença, Senhor. Nós nos deliciamos em Ti, Pai, que a sua mão direita está à destra, Pai. Ó Senhor Jesus, tem todas as delícias nas suas mãos, Senhor Jesus. Avança sobre todos, Pai. Avança, Pai, sobre aqueles que não creem no Senhor, Pai. Que não haja perca de tempo, Pai, para que não haja perca de tempo, Senhor, mas que eles venham laborar o tempo, Senhor, que precisa no Senhor. Estamos aqui, Pai, repletos de alegria e amarmos o Senhor. Muito obrigado que o Senhor nos amou. Em primeiro lugar, o Senhor nos amou, entregou Jesus. Muito obrigado, Senhor, o Senhor entregou Jesus, a preciosidade. Oh, Deus triuno, te louvamos, Pai, pela vida de todos aqueles que elaboram a tua palavra em espírito, em realidade. Invoca o seu nome nessa cidade, onde estiver, Pai, em todo o Brasil. Transforma, Senhor, essa nação. Transforma o coração daqueles que têm autoridade nessa nação, autoridade humana, para que nada tem poder, Pai, mas o poder se entrega em tuas mãos, e o Senhor dirige a quem quer, Pai. Clamamos a Ti como filhos de Deus, clamamos a Ti, porque filhos nós somos, Pai. Ó Senhor Deus, muito obrigado a Yahvé, por nós sermos seus filhos, através de Jesus Cristo, Pai. Essa é toda a riqueza inclusiva, o Senhor nos deu o pendor do Espírito, Pai. Ó Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, para que todos sejam libertos, Pai, da escravidão, Pai, das profundezas de Satanás. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu passos reais diante de Ti, por isso nós Te louvamos, Senhor, agradecemos a Ti, Pai. Avança pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, nos hospitais, dentro de casa se recuperando, Senhor, a cada um, Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor deu um talento, Pai, para Te adorar, para Te bendizer, Senhor. Nós agradecemos a Ti, aleluia. Senhor Jesus, eu Te amo. Oh, Senhor Jesus, quanta alegria. O coração permeia de alegria do Senhor. A alegria do Senhor, nossa força, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor. A honra, a glória e o louvor seja entregue a Ti. Oh, Senhor Jesus, nós Te amamos. Aleluia, Senhor Jesus, eu Te amo. Avança sobre todas as nações, para que eles possam saber que só Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Achando Tuas palavras, nós comemos, nossa alegria é gozo, grandioso és Tu, Pai. Aleluia, nós entregamos nossa água, essa é a nossa oração. Bexem, Hamashia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo
tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo, as águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor. As águas na qual eu quero me afogar, Senhor. Tu és o rio, Senhor.